Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me... Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. Oi, agora. Se ficar muito alto, depois regula aqui, tá? Muito bem, então convidamos agora nosso irmão Sabino com o tema O Evangelho e seus desafios. Boa noite, meus queridos amigos, queridas amigas, querido Leandro. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade não apenas de nos inserirmos nesse projeto, mas também tentarmos desenvolver a habilidade de sentir, e eis aí o grande desafio, porque compreender o Evangelho é questão de inteligência. Inteligência que todos nós já possuímos um pouco desenvolvida. Relativamente fácil. Mas a proposta do Evangelho suscita passos muito mais largos. E que a gente tem que admitir que estamos distantes na conquista dos verdadeiros sentimentos que nos elevam. A doutrina espírita, ela é eminentemente racional, lógica, e que com certeza na aquisição desta lógica e desse raciocínio vai nos impulsionar a novos desafios na conquista da plenitude. Então a proposta para a nossa jornada de hoje não se trata dos desafios que, como encarnados, habitualmente e frequentemente estamos vivendo. Isso nós já conseguimos entender. Trata-se de uma proposta que eu com certeza posso afirmar que a grande maioria da humanidade ainda não compreendeu. E estamos distantes de viver. E não precisamos ir muito além. Basta que a gente faça uma avaliação do nosso estado íntimo,
no ambiente familiar que nós nos encontramos, na sociedade na qual estamos estagiando. Basta olharmos os conflitos da atualidade, que nós vamos perceber que estamos verdadeiramente muito distante da proposta essencial do Evangelho. Então, a nossa gratidão a Deus, à espiritualidade, por entender este convite que nos foi feito há milênios atrás, de nos inserirmos no movimento de transformação da humanidade a partir de nós. Allan Kardec, logo de pronto, afirma que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza. Toda vez que nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos estudando os fenômenos que estão inclusive acima das religiões. A fundamentação do Espiritismo está na natureza, não está na codificação. Não está nos livros. Todo e qualquer tema que a gente possa estar a discutir está dentro da natureza. Mas ele dá prosseguimento. Trata também da origem e do destino dos espíritos. Tanto quanto as suas relações com o mundo corporal. É lógico que nós, como estudantes, profitentes da doutrina, sabemos do tríplice aspecto da doutrina espírita. De um lado, a ciência, do outro, a filosofia, que é a base de sustentação da doutrina espírita. Mas o vértice a ser alcançado na soma da ciência e da filosofia é a ética e a espiritualidade. Alguns dão o nome de religião. Religião no sentido de modificação de comportamento. E este é a síntese da proposta do Evangelho. Para quem tem olhos de ver, vai conseguir no Evangelho extrair aquilo que a ciência hoje vem corroborando, ratificando. Mas também no Evangelho nós vamos encontrar as respostas necessárias, daí a filosofia. Então não dá para a gente separar o que é ciência, o que é filosofia e o que é religião, porque tudo faz parte de um único contexto. A ciência, a filosofia e todos os caminhos só vão nos levar a um único ponto, que é o da plenitude. Então eu fico muito feliz de estarmos, eu estava falando com o Leandro, fazendo parte desse movimento há 30 anos. Em Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 18, nos últimos momentos que o Cristo esteve conosco, mais precisamente depois do sacrifício da sua crucificação, ele apareceu aos discípulos. E segundo Marcos, ele narra: ide e proclamai o meu evangelho a todo mundo. Então, por mais difícil que nós estejamos a vivenciar as provas do cotidiano, o desafio é, ao longo destas provas, testemunhar, porque nós já entendemos a proposta que transcende aquilo que é mais básico e que nós vamos tentar, ao longo da nossa exposição, fazer com que a gente tome consciência. Porque as necessidades são enormes. E eu estou falando das necessidades dos dois planos de vida. Se os meus olhos não conseguem perceber, a minha razão fala
que muitos são os necessitados e que aqui nesse momento se encontram, para serem consolados, muito bem, para serem orientados e para ampliar o nosso estado de consciência das leis naturais. No livro O Consolador de Emmanuel, ele fala da importância do Evangelho nesse processo. Não se trata de igrejismo e religiosismo, se trata da síntese daquele que para nós é a perfeição encarnada. E o instrumento que esta perfeição nos deixou é exatamente o Evangelho, que não foi imediatamente entendido até hoje. Daí a necessidade de, como ele mesmo se referiu, enviar um Consolador prometido. Porque o entendimento do Evangelho por si só é desafiador. Mas a doutrina espírita facilita o nosso entendimento acerca daquilo que essencialmente o Evangelho nos traz. Os próprios discípulos tiveram muitas dificuldades em compreender o Evangelho. E não muito menos nós, como espíritas, que temos uma lupa que amplia a possibilidade de compreender, ainda não compreendemos. Mas Emmanuel, no Consolador, diz o seguinte: o Evangelho é o roteiro. É o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. Então, 3 palavrazinhas que nós gostaríamos de refletir. Roteiro, ou seja, é uma sinalização segura. Ascensão, ninguém ascende sem a vivência do Evangelho. Ninguém cresce, ninguém desenvolve, ninguém é feliz sem a vivência do Evangelho. Não estamos falando aqui, ninguém cresce, ninguém ascende se for cristão. Ninguém ascende sem a vivência do bem. Lá na frente, Kardec ratifica isso. Que fora do bem, fora da caridade, não existe ascensão. Então, iniciamos todo um processo a partir da conscientização que só o bem nos eleva, só o bem nos aproxima daquilo que todos desejam, que é o reino de Deus. Portanto, o aprendizado na Terra para os planos superiores passa exatamente pela sua aplicabilidade. É disso que decorre, segundo Emmanuel, a luz do Espírito. Estamos vivendo um momento de muitas agitações, previsto lá em João, no Apocalipse. De muitas agitações fora, mas de muitas agitações dentro. Sinalizando o quanto nós ainda estamos distantes de nos mantermos equilibrados o suficiente para sermos portadores da sua vivência no dia a dia. Então, o Evangelho é a verdade proclamada por Jesus e induzida pela espiritualidade superior, atendendo assim à vontade de Deus. Quando ele fala aqui, a ascensão de todos os espíritos, ele envolve todos aqueles que estão na administração do Mestre. E que de forma providente utilizou-se de todos os recursos, de todas as culturas, de todos os profetas, de tudo que foi possível para que a criatura tenha conhecimento de si mesmo e de como poderia ascender nessa longa jornada. Então a proposta de hoje não é para que a gente nos atemorize diante dos enormes desafios. Ao contrário,
é tomarmos posse da herança de Deus que nós carregamos. Porque não foi eu que disse, foi Jesus. Vós sois deuses. E tu podereis fazer o que eu faço e muito mais. Já o autor desse best-seller, O Pequeno Príncipe, eu não sei se vocês lembram, Anthony Saint-Exupéry, sinalizava que o essencial é invisível aos nossos olhos. Os grandes estudiosos, hermeneutas, teólogos, falam que a essência do evangelho ainda não foi possível compreender. A essência. Numa leitura superficial, literal, esta é a mais fácil conquista. Mas na lição profunda do evangelho, nem todos ainda têm maturidade para ver. E isso está lá no evangelho. Os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Os nossos ouvidos ainda não conseguem ouvir. Por mais que nós nos esforcemos para compreender literalmente, o desafio é muito maior do que a compreensão literal. E olha o que é que Mateus, Marcos e Lucas falam acerca da explicação da parábola do semeador. Exatamente isso que eu acabei de falar. Quem tem ouvidos, Mateus 13:10, ouça. Vocês já imaginaram que às vezes a pessoa está falando e nós não entendemos, apesar de escutar, não estamos entendendo o que ela fala? Você imagina da essência daquele que falou através de parábolas para facilitar o entendimento daqueles que o ouviam. Acontece a mesma coisa. E eu tenho certeza que aqui no momento está acontecendo a mesma coisa. Nós lemos os textos, entendemos parcialmente ou superficialmente, mas a essência que está mais abaixo, de forma mais profunda, na sua aplicabilidade não é compreendida. Capítulo 13, versículo 13. Por isso, eu falo em parábolas, porque muitos vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Eu, particularmente, já tenho 3 décadas de estudo da doutrina espírita. É muito pouco, diante do muito que lá tem. Mas me pergunte se eu já vejo a essência do evangelho. Eu pergunto a Leandro e pergunto aos amigos aqui, nós conseguimos ver a essência do evangelho? Não, meus amigos, ainda não. No próximo versículo ele dá prosseguimento. Neles se cumpre a profecia de Isaías lá no Antigo Testamento. Isso já foi previsto lá antes de Jesus. Que diz o seguinte, Isaías: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo com os olhos, vereis e não enxergareis. Nós temos a abençoada doutrina espírita, que com certeza já fez seus efeitos, no sentido de nos harmonizarmos parcialmente diante dos desafios do momento. Mais na frente nós vamos falar sobre expiações, sobre provas, que são apenas o início de uma longa jornada. Expiação é o primeiro passo. Depois, as provas, quando nós podemos escolher. Porque nem sempre somos nós que escolhemos. E depois, vem o grande desafio dos testemunhos. E nós temos na literatura e na história da humanidade muitas criaturas e espíritos que, apesar da dor, testemunharam compreender o evangelho.
Se eu fosse nominar todos eles, não haveria nem tempo para isso. Em todas as religiões, em todos os tempos. Lembrando de Paulo de Tarso, que saiu da condição de assassino para a condição do grande divulgador da essência do Evangelho. A ponto dele dizer, já não sou eu que vivo, não era Paulo, era o Cristo que vivia nele. Aí nós começamos a ter um parâmetro de onde nós estamos para onde vamos nos encontrar daqui a algum tempo. Quando, apesar de tudo, o testemunho valida a nossa compreensão do Evangelho. Antes disso, vamos provando, vamos espiando e vamos exercitando os pequenos testemunhos até termos a condição de fazer aquilo que Jesus fez. Isso tudo não é para nos desanimar, ao contrário. Isso é para nos alertar o quanto nós temos que desenvolver, vigiar, animar para seguirmos em frente. Allan Kardec fala que o verdadeiro homem de bem, e aí começa a nossa longa jornada, não é o cristão, não é o espírita, não é o evangélico, não é, enfim, a denominação religiosa que você está e se encontra. O verdadeiro homem de bem é aquele que luta constantemente, se esforça para se transformar moralmente. Enquanto nós estivermos perdendo tempo na avaliação de terceiros ou daqueles que convivem conosco, nós estamos perdendo tempo naquilo que é essencial. Transformarmos e vencer as nossas más inclinações e tendências. A partir da pergunta 100 de O Livro dos Espíritos, Kardec codifica e torna de forma mais compreensível os estágios evolutivos que a humanidade se encontra. Desde os espíritos puros, é a primeira ordem, o objetivo final de todos nós. A segunda ordem dos espíritos bons. Eu sei que tem muitos espíritos bons aqui, mas a grande maioria se encontra na terceira ordem. Os espíritos perfeitos. Um espírito puro, que está muito distante de ser compreendido e muito distante de ser sentido pela grande maioria, é Jesus, conforme nos fala o Livro dos Espíritos. Esta é a síntese do amor divino que veio nos ensinar e apresentar essa proposta. Qual é a característica desses espíritos? Superioridade intelectual e moral absoluta. Estes alcançaram a suprema perfeição. Gozam de inalterável felicidade. Naturalmente, avaliando-nos, vamos perceber que ainda os desafios não foram cumpridos para chegarmos a tal compreensão dessa realidade. Mas começa a ser compreendido quando nós baixamos a ordem para a segunda ordem, e aí vamos nos encontrar diante dos espíritos bons. Temos alguns exemplos. O Chico, que com certeza é aquele que espiritualmente coordena essa casa, e outros tantos que deram a sua vida como testemunho para serem enquadrados nesta ordem de espíritos. Qual é a característica destes espíritos? A predominância do espírito sobre a matéria.
é o desejo do bem constante. Estes não se movem pelo orgulho, pelo egoísmo. E aí tem duas situações que eu fiquei realmente impactado quando da primeira vez me deparei com essa afirmativa. Quer dizer que Josemar não é um espírito bom. Porque aqui e acolá o egoísmo prepondera. Aqui e acolá o orgulho também aparece de forma clara. Aqui e acolá raiva, rancor, inveja, ciúme fica bastante patente. Principalmente diante daquele que quer se aferir no orai e vigiai. Não se trata de aferir isso no outro, que é um erro. Um erro que geralmente nós vivenciamos. Quando estes bons espíritos encarnam na Terra, é para cumprirem uma missão de progresso. Então, em todas latentes, em todas as vertentes políticas, científica, religiosa, existem espíritos missionários que passam a vida trabalhando em favor do bem comum. Mas tem outros que reencarnam exatamente para fazer o contrário, como nós estamos vivenciando hoje na atualidade. Guerras. Promovem e desarticulam aquilo que já estava relativamente equilibrado. É sempre assim. A luta do bem e do mal em todas as instâncias. Agora vamos para a terceira ordem, que eu me coloco nessa terceira ordem. A predominância da matéria sobre o espírito. A ignorância das leis de Deus. O orgulho e o egoísmo como sendo características da grande maioria da população humana. Isso dá mais ou menos uma sinalização do quanto nós estamos distantes. Por isso que o desafio maior do Evangelho não está nas aparências, na superficialidade, mas sim na mudança de comportamento de você para consigo mesmo, para com o outro e para com Deus. Não há como nós amarmos a Deus e a divindade se nós não nos amarmos, e nem isso nós ainda somos competentes para tal. E não fiquem quietos porque nós estamos falando isso. Porque toda vez que nós estamos alimentando o orgulho e o egoísmo, com certeza nós estamos fazendo mal a nós mesmos. E não temos nem como mensurar isso. Tanto quanto ainda não mensuramos o bem que o bem nos faz. Então nós estamos a caminho, essas experiências, às vezes dolorosas, desafiadoras, é para que a gente, através da experimentação, da experiência, possa seguir à frente. Então, a nossa querida Joana de Ângeles fala de outros 3 estágios similares a este. É o primeiro, chamado da compreensão, do entendimento e do chamado. Uma parábola dos festins de núpcias traduz exatamente isso, né? O rei, o soberano, fez um convite a muitos. Mas nem sempre aqueles que foram convidados tinham tempo, disposição, determinação para acolher o chamado.
Se nós formos trazer essa parábola para os dias de hoje, os espíritos estão sendo chamados com um megafone. Mas eu pergunto, será que esse chamado está sendo escutado? Ou da mesma forma que foi dito lá na parábola, nós também estamos nos negando? O tempo passa e os males são os mesmos, só mudam de endereço e de tempo. Estamos falando dos ouvidos que ainda parece estão entupidos, dos olhos que ainda estão cegos. O convite é para que a gente possa se envolver nesse processo. Então, se o primeiro estágio é o da compreensão do chamado que nós não atendemos, imaginemos o segundo estágio. O segundo estágio é o da aceitação, da resignação e da conversão. Uma coisa é entender, outra coisa é aceitar. Entender, os espíritas entendem, porque já teve tempo suficiente para metabolizar, para analisar, e às vezes para bradar, como nós estamos falando aqui. Isso é da minha compreensão já há muitas décadas. Agora eu pergunto, diante das dificuldades, você aceita agradecendo? Eu ainda não estou. Eu aceito pela racionalidade que eu já consegui assimilar. Mas dizer que eu agradeço as dificuldades do hoje, e eu partilho isso com vocês aqui. Você agradece as dificuldades do hoje? Não precisa me responder, responda a sua própria consciência. Claro que não, ainda. Mas existem espíritos que têm um amadurecimento tamanho que, apesar das dificuldades, agradecem, porque estes sabem e sentem que as dificuldades nada mais é do que um estímulo para a sua evolução, aceleramento espiritual, resgate, para aí chegarmos a um terceiro estágio, que é a vivência, que é o testemunho. Então, compreensão, aceitação que se converte nesse momento que nós... Quando nós estamos aceitando é porque nós estamos nos convertendo da mesma forma que Paulo fez. E depois de convertido, aí é que o desafio se apresenta de forma prática. É o testemunho. E não tem testemunho maior do que Jesus, do que o que Jesus viveu nessa próxima semana que se avizinha, que é a Semana Santa. Um espírito que amou inimaginavelmente, porque nós ainda não sabemos avaliar. No entanto, aqueles que diretamente conviviam com ele, houve o desprezo, houve o abandono, houve a traição, houve o escárnio. E mesmo assim, esse espírito, sem reclamar, agradecia e ainda corria atrás daqueles que não o entendiam, como o resgate de Judas. Como aqueles que foram crucificados ao seu lado e ele orando a Deus pedia: Pai, perdoa porque eles não sabem. Não sabem, no primeiro estágio. Não tem a compreensão das leis de Deus. Então nós, apesar de 2000 anos atrás,
nós ainda não temos a compreensão das leis de Deus. Olhem ao redor e que nós vamos perceber claramente a violência. A semana passada, Leandro, nós estávamos lá na SEEC recebendo uma equipe capitaneada por Sinara e Fátima Delgado de Minas, trabalhando a depressão num contexto mais amplo e a prevenção do suicídio. É uma equipe espiritual. Eu não sei se você lembra de Francisco Cajazeiras, um escritor, médico. E lá atrás, há 20 anos atrás, ele já transitava no meio espírita, passou pela SEEC, desencarnou. Mas o trabalho continuou. Com certeza pelo estímulo da espiritualidade, trabalhando as casas espíritas com foco nesse tema. Porque é impressionante a quantidade de jovens que chegam à casa espírita desesperados. Se não são eles, os seus parentes. Recentemente, há 15 dias atrás, um que pulou do 13º andar. Isso só para sinalizar, meus queridos, que nem o primeiro estágio evolutivo da compreensão das dificuldades, né, do hoje, nós ainda galgamos, pelo menos a maioria desconhece a consequência. Então, lembrando de Mateus, dando prosseguimento, dizia Jesus que não veio trazer a paz, mas a espada. E aí, o próprio Evangelho sinaliza o que são os verdadeiros desafios. Então, não existe facilidade no processo de transformação. Aquilo que para nós superficialmente é fácil, no sentido da transformação moral, é muito desafiador. E Emmanuel fala, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora. A espada é um símbolo do conhecimento interior. Pela revelação divina, a fim de que o homem inicie, através do conhecimento das leis, a batalha enorme, desafiadora, do aperfeiçoamento em si mesmo. Então a compreensão, gente, é o primeiro passo que nos dá a condição de iniciarmos um processo de aperfeiçoamento de si mesmo. Obrigação e dever intransferível. Que por mais que um pai ame um filho, ou a mãe ame uma filha, ou irmãos entre si se amem, cada qual tem que fazer seu processo de aperfeiçoamento no conhecimento de si. Essa luta regeneradora, segundo aquilo que nós pesquisamos, passa pela expiação, depois as provas e depois os testemunhos, como nós falamos agora há pouco. E o que é expiação? Segundo o Livro dos Espíritos, são penas impostas por nós mesmos e que sofremos ao longo das sucessivas existências, em consequência de faltas cometidas anteriormente. Por isso que nós estamos na fase final de um mundo de provas e expiações. Com a diferença. A expiação é imposta. A prova é escolhida. Se o mundo é de provas e expiações, muitas das circunstâncias da atualidade não fomos nós que escolhemos. E por quê? Porque nós não temos a maturidade para escolher. É simples. Misericórdia divina. Ou seja, o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal,
é relativa ao grau de maturidade de cada espírito. Você imagina uma criança fazer as suas escolhas? Lógico que esta criança iria escolher em um momento inadequadamente. Somos nós, crianças infantis, que por providência e previdência, os amigos espirituais, identificando a necessidade individual de cada um, escolhe qual a expiação que precisamos enfrentar para sermos melhores. Mas na frente, quando estivermos um pouco mais burilado, aí vem os testemunhos. E olha o que é que os Espíritos falam. O que é o testemunho? É o sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Conceito simples, mas de uma amplidão enorme. É quando você se dá de si em favor do bem aonde você se encontra. No meio social, na família, na casa espírita. E eu posso falar de carteirinha, porque eu já estou à frente de uma instituição e sei como é difícil conduzir uma instituição. Por falta de quê? De colocar em prática aquilo que nós entendemos. De dar de si em favor do bem geral. Por isso a nossa gratidão, desde já, e ratificando novamente, a gratidão àqueles que nos convidam para participar desse movimento que é tão pouco. Eu vim no carro, no ar-condicionado, uma estrada asfaltada, com um som, olha o conforto, para falar do Evangelho. Eu fico imaginando a dificuldade daqueles que lá atrás, cumprindo aquilo que Jesus diz, ide vós e pregai o Evangelho. É um desafio, um testemunho de vida. Hoje não, hoje está muito mais fácil, mais prático. E mesmo assim a gente não vê a movimentação, a gente tem dificuldade, né, Leandro? Pelo menos lá na CE que eu tenho muitas dificuldades de implementar determinadas atividades, sabe por quê? Por falta de trabalhadores. Eu não sei se vocês sentem. Mas, da mesma forma, lembrando da parábola da semente, a semente, para germinar, tem que cair em terra fértil. Olha como a parábola é muito ampla. Algumas sementes não caem em terra fértil. Essa terra fértil é de responsabilidade individual. Mesmo assim, você foi semeado, viu? E não é de hoje, não. Então, torne-se fértil, para que a semente do Evangelho possa florescer. E tornar-se fértil é nos movimentarmos em torno do bem comum. São pequenas experiências, hoje muito mais cômoda, mas os desafios continuam. Que para levar o Evangelho, não basta levar o Evangelho apenas na voz. Porque essa também é simples e superficial. Levar o Evangelho no testemunho. Aí sim. E o Evangelho, ele está assim, nos procurando sempre. Em todo beco, em toda rua, em toda oportunidade, em todo dia. Os testemunhos estão às nossas vistas. Na mensagem Espinheiros, do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz o seguinte: diante dos desafios do Evangelho, o cristão é tido como um combatente ativo. Combater o quê? O mal. Aonde? Em si.
Porque só assim nós podemos combater o mal fora de si. Segundo, despertando no campo do Senhor, e aí nós, espíritas, estamos sendo chamados, mais uma vez, despertando no campo do Senhor, no exercício do bem possível. Nós, às vezes, ficamos atormentados. Essa é a palavra de Emmanuel. Porque a visão dessa responsabilidade exige trabalho intenso e certa complexidade. Dificuldades, tropeços, cipuais e ervas daninhas, naturalmente, farão parte do nosso caminho. Isso significa dizer que nós não estamos de férias. Haverá muitas dificuldades. Ora, se aquele que galgou a plenitude pelo amor que vivia encontrou dificuldades, sem nada a provar e sem nada a expiar, porque era testemunho vivo do amor, imagina nós, que temos muito ainda a expiar, a provar e a testemunhar. E Emmanuel, na mesma mensagem, fala que o Evangelho, com propriedade à luz da doutrina espírita, elucida e esclarece que não se pode vindimar nos espinheiros. O que é que significa isso? Não se pode colher uva em espinhos. Cada frase, amorosamente, Emmanuel dá um puxão de orelha. Você gostaria de colher uva tendo plantado espinho? Isso não faz parte das leis naturais. Você só está colhendo aquilo que plantou. Então, se eu gostaria de ser, receber, viver o bem, então comece a plantar o bem. E se o terreno permanecer absorvido pelos abrolhos, cheio de pedras, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas. Nós não mensuramos, nós não temos a condição ainda de mensurar o quanto a espiritualidade mobiliza-se para dar a cada um os instrumentos de superação. Porque aí Deus seria absolutamente injusto, dando-nos provas que não pudessem serem superadas. Como o pai e como uma mãe que aqui estão presentes, não colocariam nos ombros de um filho peso que ele não pudesse carregar. É lógico. Então, se eu estou na minha luta, é porque isso é uma mensagem de estímulo, de esperança. Porque nós podemos superar. Só que, para superar as dificuldades, é preciso ter bom ânimo e entender por que é que nós estamos vivenciando determinadas experiências. Aliás, não é por quê, é para quê. Para que você está aqui? Para que você está na doutrina espírita? Para que você está com A, com B, com C, com filho, com pai, com pastor, enfim, com quem for? Você está ali porque aquilo ali está tentando sinalizar para você algo que você ainda não desenvolveu em termos de virtude. Ferramentas inúmeras recebestes do Mestre.
É indispensável, pois, enfrentar o serviço. O que é que Emmanuel está dizendo aí? Saia da preguiça. Mas não é a preguiça da movimentação superficial. É a preguiça da zona de conforto que o espírito se encontra, e exatamente em função das provas e expiações, como se fosse um momento de agitação, o espírito está sendo convidado para sair da zona de conforto. Ah, mas eu sou assim mesmo, pavio curto. Ou sou impaciente. Ah, meus pais são assim, ó, herdei disso deles. E aí você naturalmente transfere responsabilidade, que é muito mais fácil. É indispensável, pois, enfrentar o serviço. Não existe maior desafio de você controlar o seu orgulho. O seu, o meu, o nosso. A minha vontade tem que prevalecer a vontade do outro. O próprio Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. E nós estamos nos preparando para uma palestra que se dará na próxima terça-feira na SEG, os últimos dias de Jesus. Onde nós vamos tentar compreender o incompreensível ainda, que é o esforço do Cristo nos momentos de sacrifício e mesmo assim deixando a mensagem de amor para a humanidade. Se hoje não é possível a vindima daquilo que nós queremos, se hoje não é possível sermos felizes conforme nós imaginávamos, se hoje nós não temos aquilo que nós desejávamos, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrima. Mais uma sinalização que nós estamos aqui, por exemplo, em Camusim, numa cidade do interior, onde a agricultura prevalece, é muito forte aqui. E não tem como colher sem lavrar. E às vezes no chão duro, o chão duro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, mas não há como fugir dessa realidade. Adubemos com suor e lágrima. Eita, Josemar, que hoje tu só estás tocando nas nossas feridas. Mas não há outro jeito. A não ser que você queira fugir daquilo que é evidente. Tem uma passagem do Evangelho que fala das portas largas e da porta estreita. A porta larga é a porta das facilidades. Fuja das facilidades. Apesar de existir determinadas facilidades, e que muitas vezes nós desejamos, são essas portas que nos levam ao declínio, à queda. Decida pelas portas estreitas. Porque apesar de ser mais difícil, espiritualmente é muito mais compensador. Aí eu pergunto, se nós estivéssemos, por exemplo, no mundo espiritual, nos preparando para uma nova existência, e se fosse nos dada a condição de escolha, o que é que você escolheria? Eu escolheria ser rico, saudável, amado, ou seja, ter tudo o que eu gostaria de ter, ou escolheria renascer numa família humilde, às vezes ser perseguido, ter determinadas dificuldades físicas, determinados enfrentamentos afetivos. O que é que você escolheria? É lógico que a gente escolheria o mais fácil, né? Por quê? Porque ainda não foi assimilado que os verdadeiros testemunhos é que nos eleva.
Se nós formos, por exemplo, ver a literatura de Emmanuel, só para, né, fechar esse nosso raciocínio, depois de Públio Lentulus, como senador romano, todas as escolhas desse espírito foi de renúncia, foi de Nestório, o escravo, foi de dificuldade. Se é que nós queremos ascender de forma um pouco mais rápida. Se não, naturalmente vamos fazer nessas opções, pegando atalhos, com o risco das tantas quedas que nós estamos experientes já nisso. Não ouvidemos o imperativo do trabalho. Já passamos a hora. É isso? E depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da vida. Então, o verdadeiro desafio do Evangelho é muito mais além do que a nossa capacidade de entender permite. Isso não significa que não é possível. Daí a providência divina de Deus nos concede a cada dia uma oportunidade de fazermos aquilo que nos cabe, passo a passo, sem pressa, mas com consciência. Não precisa ser santo de um momento por outro, até porque isso não vai se dar. Mas seja hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, acelerando o processo. Então, mais uma vez, a nossa gratidão pela oportunidade de aprender. Até porque de tanto falar, a gente começa a entender. E de tanto entender, a gente se esforça para fazer. Nossa gratidão, que Jesus ampare, esteja a nos intuir, a nos fortalecer, preenchermos de bom ânimo, porque existe muito trabalho a fazer. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Conforme o convite e da orientação da casa, esse momento é um momento de agradecimento a Deus, às forças que nos conduzem. Mesmo que os nossos olhos ainda, Senhor, não conseguem enxergar, voltamos através do nosso pensamento, do nosso coração, te rogando o ânimo necessário para implementar, mesmo que lentamente, uma mudança de comportamento em nossas vidas. Enxergarmos a vida como a manifestação do teu amor infinito. Vida que está a cada instante, a cada momento, nos impulsionando a vivermos em plenitude. Mesmo que nós estejamos estagiando temporariamente nessa escola bendita que é a Terra. Abençoa-nos, Senhor, o propósito, aquilo que nos move em torno e dentro desta casa, porque sabemos que não é a casa em si, é a causa. É a causa que nos mobiliza, é a causa que nos conduz à frente. Sentindo a presença do bem conosco, possamos nós irmos aos nossos lares em paz. E assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz.
e estrela brilhar. Jesus é o caminho pra